A Física do Céu, EP02. Extraindo o precioso, em Jeremias capítulo 15, versículo 19, Deus diz: se você extrair o que é precioso do vil, você se tornará meu porta-voz. Talvez tenhamos que mergulhar em áreas que antes considerávamos proibidas para extrair o precioso do inútil e recuperar verdades perdidas que pertencem ao povo de Deus. Subtítulo: A Vendouraidade de Ouro. Sempre desenvolvi interesse em energia, vibrações e física quântica. Porém, nos Estados Unidos, hippies, silenciosamente, transformaram o sonho de uma nova era em um sistema de crenças multifacetado dedicado a alcançar uma consciência espiritual elevada. Essa nova consciência iria transformar a sociedade, não por meio de protestos, ou ligando, sintonizando e abandonando, entre aspas, mas desenvolvendo poderes da mente, alinhando-se com energias positivas, entre aspas, e removendo bloqueios físicos, mentais e emocionais para a iluminação. O florescente movimento da nova era começou a aceitar e experimentar avidamente as práticas religiosas orientais e nativas americanas, filosofias metafísicas, métodos alternativos de cura e estados alterados de consciência. Subtítulo: Extraindo o precioso do inútil. Por meio do inexplicável senso de humor de Deus, encontrei-me com um ninho vazio e uma oferta de emprego em Sedona, Azer, o epicentro global do pensamento e da prática da nova era. Naquela época, eu tinha experimentado muito do que o cristianismo carismático tinha a oferecer. Milagres, profecia, cura, revelações, experiências transformadoras da presença do Espírito Santo, excelente ensino bíblico, e estive envolvida em pelo menos 5 movimentos modernos na igreja. Mudei-me para Sedona, preparada para descartar tudo o que vi e ouvi como vindo de uma fonte diferente do Deus que eu conhecia e amava. Mas como cientista, fiquei intrigada com o que encontrei lá. Eu vi curas e experiências místicas e conhecimentos que rivalizavam com qualquer coisa que eu tivesse visto ou experimentado na igreja. Eu encontrei uma compreensão do mundo natural e como ele interagia com o espiritual que eu havia percebido, mas nunca havia sido ensinado em nenhuma de minhas aulas de ciências. Não é que eu quisesse me tornar uma adepta da nova era. Eu só queria descobrir se talvez eles tivessem descoberto algumas verdades que a igreja não tinha descoberto. O estranho é que muito do que vi e ouvi incorporava princípios bíblicos e podia ser apoiado pelas escrituras. Quando eu era criança, estava tão indeterminada a descobrir a verdade sobre tudo que meu pai contava aos amigos. Claro, eu encontrei também um monte de outras coisas que claramente são atribuídas ao reino demoníaco e muitas drogas, ou ao fato de que os vigaristas descobriram que podiam também ganhar muito dinheiro e se tornando gurus da nova era. Mas isso não me desanimou, porque eu sabia que montes de, entre aspas, esterco geralmente acompanham o território quando muito dinheiro e prestígio estão em jogo. Lembre-se, eu estive no ministério e nos negócios por muito e muito tempo. Eu estava familiarizada com os princípios de que sempre que você vê uma falsificação, significa que existe um real e que uma mentira apenas prova a existência de uma verdade. Então decidi investigar o que estava acontecendo e buscar minha formação científica e minha fé em Jesus Cristo em busca desta realidade. Decidi examinar o pensamento e a prática da nova era em busca de qualquer coisa preciosa que possa ser extraída dos inúteis. Naquela época, não consegui encontrar um único líder cristão que compartilhasse o mesmo interesse em descobrir se havia verdades escondidas ali. Agora, estamos sobre o discernimento do Espírito Santo, tomando de volta estas verdades que pertencem aos cidadãos do Reino de Deus. Subtítulo: O atraso de tempo. Geralmente leva 50 anos ou mais para a teoria científica se tornar incorporada ao pensamento dominante. Por exemplo, Einstein publicou sua teoria geral da relatividade em 1916. Mas foi somente na década de 1960 que a filosofia do relativismo passou a fazer parte do pensamento do público em geral.
Frases como tudo é relativo, entre aspas, ou a verdade é o que é verdade para você, entre aspas, penetraram no vocabulário dominante, e na década de 1980, os cursos sobre ética situacional eram ensinados em salas de aula e conselhos de administração em todo o país. Assim, uma teoria científica de 1916 sobre como o tempo e a velocidade da luz não são absolutos, mas relativos ao quadro de referência foi transmutada por filósofos e cientistas sociais no conceito dos anos de 1980 de que a verdade, a moralidade e a ética são sempre relativas a algum quadro de referência particular, como um período de tempo ou uma cultura. As teorias científicas que estão se infiltrando no pensamento dominante têm a ver principalmente com interpretações místicas da física quântica. Vivemos em uma década em que 21 milhões de cópias do livro O Segredo foram vendidas, quando mais de 500 mil de pessoas sintonizaram o seminário online de 10 semanas de Oprah Winfrey com Eckhart Tolle, discutindo seu livro The New Earth, e quando há mais de 3,5 milhões de adeptos da nova era em todo o mundo que adotam algum tipo de giro filosófico espiritual nas teorias da física quântica do início a meados do século XX. O que é misticismo quântico? De acordo com a Wikipédia, misticismo quântico é um termo que tem sido usado para se referir a um conjunto de crenças metafísicas e práticas associadas que buscam relacionar consciência, inteligência ou visões de mundo místicas com as ideias da mecânica quântica e suas interpretações. Muitos na igreja tendem a descartar todas as incursões ao misticismo quântico, porém existem alguns cristãos sendo liderados pelo Espírito Santo em um esforço para extrair o que é precioso do que não tem valor e retornar essas realidades disponíveis à igreja em geral. Subtítulo: Patinando para o Porquê. Jonathan Edwards, o lendário ministro do século XVIII, disse uma vez: uma obra de Deus sem pedras de tropeço nunca é esperada. Eu acredito que uma grande obra de Deus está em andamento, enquanto Ele restaura o conhecimento e as percepções que foram perdidas para os cristãos e que estavam ocultas nos ensinamentos e práticas do misticismo quântico. Há muitas pedras de tropeço que podem ser esperadas quando extraímos realidades preciosas dos inúteis, mas me recuso a permitir que uma dessas pedras de tropeço me paralisem por medo de ser de alguma forma contaminado ou capturado pelo diabo enquanto tento me recuperar e expressar essas verdades. Ficamos confortáveis com o que Deus fez e tendemos a acampar lá enquanto que Ele deseja nos dar nova revelação. Por quê? Porque quase toda vez que Deus segue em frente, Ele nos leva a um território desconhecido novo que parece perigoso e às vezes parece contradizer o que Ele fez no passado. Os maiores exemplos disso na palavra de Deus, e a igreja sendo lenta em aceitar que o disco foi movido, são encontrados em Atos. Primeiro, quando Pedro foi instruído em uma visão a comer animais imundos, e em segundo lugar, quando Paulo anunciou que as promessas de Deus é tanto para os gentios quanto para os judeus. Ambos os movimentos do disco foram recebidos com espanto e descrença. Talvez no próprio nível vibracional que o movimento da nova era tem explorado ocultamente e torcidamente. E também eles concordam que existem realidades preciosas escondidas que pertencem a nós como cristãos e precisam ser extraídas dos que não têm valor. Subtítulo: Novos paradigmas da realidade. Se você estudar a história da ciência, vai perceber que menos de 250 anos atrás, as pessoas acreditavam que as doenças eram causadas por vapores. Só os hereges suspeitavam da existência de organismos minúsculos e invisíveis, até que Louis Pasteur confirmou a teoria dos germes das doenças, teoria que se tornou o esteio da medicina moderna. Hoje, o velho paradigma que estamos tendo dificuldade em liberar é o paradigma da realidade, sendo o que podemos ver, ouvir, cheirar, tocar, manipular e medir com instrumentos. Observações, percepções e práticas que não se encaixam nesse paradigma de realidade são consideradas místicas ou paranormais. Mas lembre-se, foi apenas no século passado que desenvolvemos a física quântica e a bomba atômica.
bem como descobrimos a frequência vibracional da Terra, as ondas cerebrais e o campo eletromagnético do coração humano. Não podemos ser tão arrogantes a ponto de pensar que o paradigma da realidade de hoje não será um dia tão obsoleto quanto a teoria dos vapores da doença. Vamos tocar apenas a ponta do iceberg do que está sendo descoberto sobre som, luz, energia, frequências e vibrações. Existem mistérios de Deus e da natureza que estamos apenas começando a nos aprofundar. Minha esperança é que esta viagem de descoberta que estamos fazendo juntos permita que você esteja aberto para uma compreensão mais profunda da realidade de Deus. Subtítulo: Ainda enjoado? Neste ponto, você provavelmente está se perguntando o que os golfinhos, energia, vibrações, frequências, física quântica e teoria do ponto zero têm a ver com o reino de Deus? Todas essas são boas perguntas que esperamos responder no restante destes episódios. Você também deve estar ciente de que suspeitamos que Deus tem programado algo novo. Algo que nos transformará no nível mais profundo de quem somos e será introduzido por uma nova forma de som ou vibração. Vamos apenas fazer essa jornada juntos e ver o que podemos descobrir. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém. Vamos desvendar essa jornada juntos nos próximos episódios. Te espero lá. Curta e compartilhe. E se inscreve no canal para espalhar verdades do reino de Deus. Até a sua vinda.